I didn't know the word Melungeon until 1947. And I was going to the University of Tennessee then. And when I read the word, it was in a Saturday Evening Post. And when I read the article a couple of times, and when I got home, I told my mother what I had read in the magazine and the pictures that I had seen. They were relatives of mine. And after I'd finished my story, my mother said to me, "Claude, don't name that word anymore." Na década de 50, as publicações a noticiar factos relacionados com Melungeons aumentaram. Foi por essa altura que a questão da suposta origem lusitana chegou aos ouvidos das autoridades portuguesas. A 26 de janeiro de 1958, o jornal Virginian Pilot publicou um artigo onde relatava que 18 crianças de origem obscura, mas que se consideravam portuguesas, tinham um sistema escolar segregado das crianças brancas e negras. O artigo, intitulado Jovens Portugueses Segregados na Carolina, tornou-se do conhecimento do governo de Portugal, que deu instruções à sua embaixada em Washington para investigar a notícia. Depois de visitar a área de Gaston, de onde eram naturais as crianças, concluiu que aquele povo era totalmente branco, com apelidos anglo-saxónicos, estava na área desde a construção do Roanoke Rapids Canal e alegava ser descendente de portugueses. A 11 de março do mesmo ano, lia-se no jornal Diário de Notícias que era uma ofensa os Melungeons serem considerados portugueses, num artigo que tinha por título Dignidade Humana e Respeito pelo Nome Alheio. Cerca de um mês depois, a 9 de abril, era o embaixador de Portugal em Washington que, numa carta ao vice-cônsul português em Filadélfia, dava conhecimento do seu protesto contra tal infâmia, junto do secretário adjunto para os assuntos europeus na capital americana. Lia-se na carta: Protestei pelo facto de a legislação da Carolina do Norte designar por portugueses um grupo de pessoas de vaga origem portuguesa, segregadas e, portanto, consideradas como cidadãos de segunda classe residentes na cidade de Gaston. E instei para que fosse posto termo a tão lamentável abuso que não podemos tolerar e tão ofensivo é do brio nacional português. Foi um balde de água fria que aconteceu naquele povo em que porque ele, quer dizer, não havia maneira de saber, não tinham passaporte, não tinham identificação, não tinham, sabiam que tinham nascido em parte nenhuma de Portugal, de forma que não, mas através das gerações consideravam-se eles como portugueses, de forma que essa parte do nosso governo em abandoná-los e nem sequer querer saber o que é que se passava ou querer ter uma ajuda para os defender, preferiu uma atitude passiva e oposta. A chegada da década de 60 e o fim das leis de segregação racial permitiram que o estigma de ser Melungeon começasse a desaparecer. Integrados numa sociedade livre e igual, foram abandonando os esconderijos da montanha e ao mesmo tempo apagando a ideia de ser Melungeon. Every time there was a school holiday, and I was reading a newspaper the summer I was 12 years old and read about Melungeons and started asking my relatives, who are the Melungeons? And that's when they said, well, you are. So that's when I became interested because they couldn't really tell me a lot about the Melungeons. Mas antes do final da década de 60, o nome Melungeon voltou a ser referido. O motivo foi a apresentação de uma peça ao ar livre em Hancock County. Levada à cena pela primeira vez a 3 de julho de 1969, contava a história de amor entre uma Melungeon e um jovem branco. Ostracizados pelos pais do rapaz devido à condição da rapariga, apenas conseguiram o seu apoio depois da jovem ter curado a mãe doente do seu amado. A peça esteve em cena até 1976, tendo alterado todo o peso negativo de ser Melungeon. Nobody wanted to be a Melungeon at the beginning, but when the play was over, everybody wanted to be one because it had changed the entire image of the word Melungeon. It was a very, very good love story. Hoje, várias associações de descendentes tentam preservar e divulgar a herança dos Melungeons. Apesar de haver quem ainda não assuma as suas origens, a maioria aceita a condição dos seus antepassados.
And today, the word Melungeon is not accepted by all the people in Hancock County. So therefore, you really have to be careful of your talking to people. You don't just walk up and say, "Are you a Melungeon?" Because you might get ran out of town. But most people will accept the fact and talk to you about it. A questão da sua origem continua a ser um mistério por desvendar. Os testes de ADN têm permitido confirmar a possibilidade de serem portugueses, mas outras teorias têm surgido. Existe uma placa na Anatólia, na Turquia, num parque, onde está escrito em turco e em inglês, onde diz que os melungos é um povo que eram turcos, foram trazidos para os Estados Unidos da América pelos portugueses. Isso está escrito em inglês na Turquia. Sendo ou não portugueses, a sua ligação ao povo luso é quase irrefutável. Durante séculos, o nome português sobreviveu às aventuras deste grupo que a história quis esquecer. Desvendar o mistério da sua identidade, aceitando o nome que a tradição preservou, é dar a Portugal um lugar na história dos Estados Unidos e aos Melungeons um passado.